Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vamos começar mais uma nova palestra. Para quem está chegando agora, acabou de chegar, eu sou a Thaís Viana, eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados que usa óculos. E agora, às 4h40, a gente vai falar da palestra da Jéssica Temporal. Mas antes eu tenho alguns anunciozinhos para dar para vocês que estão chegando agora. A Python Brasil incentiva a gente a contribuir para a campanha de doação das ONGs Mães da Favela. Existe um QR Code aqui na tela que possibilita a doação através do Eventbrite. Além disso, daqui a pouco a gente tem palestras relâmpago, então você pode se inscrever lá no nosso canal do Discord para participar das palestras relâmpago. Então agora eu vou chamar a Jéssica Temporal. A Jéssica Temporal é DevRel da AlphaZero, cofundadora do Pizza de Dados, é parte do Palheiros, nordestina e se mantém aquecida no sul do Brasil com o tricô que ela mesma faz. Além de ser o grande amor da minha vida. Oi, Thaís. Oi, todo mundo. Prazer. Deixa eu anunciar, pessoal, que depois da palestra da Jéssica, a gente vai liberar uns 5, 8 minutinhos para perguntas, se ela não extrapolar o tempo. Se ela extrapolar o tempo, você que policial do tempo. E aí vocês façam as perguntas no Discord, que tem o link aqui embaixo nos comentários do YouTube. Thanks. Quebra tudo, maravilhosa. Valeu. Bem, oi todo mundo, prazer. Eu quero convidar todos vocês que estão me assistindo aí das suas casinhas, dos seus sofás, para fazer uma viagem comigo, né? Essa palestra se chama Viajando por uma API Segura em Python. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa Python Brasil para falar um pouquinho sobre essas coisas que eu aprendi nesse último ano. E para quem não me conhece, prazer, eu sou a Jéssica Temporal. Eu sou uma mulher negra de pele bem clara, com cabelos cacheados curtinhos. Eu estou usando um fone de ouvido preto bem grandão para cobrir todo o meu ouvido. Eu estou usando também uma camiseta de alça azul e a minha parede ela é escura, tem um letreiro luminoso neon com o meu nome escrito e algumas prateleiras com alguns brinquedinhos que eu tenho no meu plano de fundo, uns bordados, um Baby Yoda e por aí vai, que são coisas que eu gosto e que eu carrego comigo, e inclusive brindes de alguns eventos que eu já participei esse ano. Como a Thaís falou, eu sou cofundadora, né, de um podcast chamado Pizza de Dados, sobre ciência de dados. Eu trabalhei com ciência de dados há alguns anos, e junto com a Letícia Portela e o Gustavo Coelho, a gente criou o Pizza para contribuir com a comunidade e trazer pessoas excepcionais para falar sobre algumas áreas da ciência de dados com a gente e, basicamente, tirar as nossas dúvidas sobre essas áreas. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, por isso que eu estou aqui hoje, inclusive, e uma das coisas que eu também faço é ser instrutora, tanto no Data Bootcamp, um bootcamp brasileiro sobre ciência de dados, e no LinkedIn Learning. Então, se você assina o LinkedIn Premium, você tem acesso à plataforma do LinkedIn Learning e tem alguns cursos meus lá sobre Python, sobre ciência de dados, sobre R e por aí vai. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho e quiser acompanhar as coisas que eu faço, os conteúdos que eu produzo, me segue lá no Twitter, no Jess Temporal, que eu vou estar lá compartilhando de tudo. Eu também sou Senior Developer Advocate na AlphaZero, como a Thaís falou, e o meu papel é participar de eventos, compartilhar conhecimento e colher feedback da comunidade sobre a empresa que eu trabalho e sobre os produtos que a gente provê no ambiente de segurança e identidade. E eu vou... Obrigada, Ana Dulce. Ana Dulce está aqui na nossa infra. Eu tendo a falar muito rápido, vou falar mais devagar, para ajudar o pessoal de Libras, desculpa. E eu estava olhando aqui para a esquerda, porque o pessoal fica aqui no meu canto da esquerda. Obrigada pelo lembrete. Bem, como eu falei, né, a comunidade Python é uma comunidade muito querida para mim. Eu faço parte da comunidade Python tem alguns anos, e a minha primeira Python Brasil
foram há incríveis 6 anos atrás. Tem aqui uma foto na minha tela mostrando a foto oficial do evento. Tinha uma galera aqui em Floripa, aqui pertinho de onde eu tô. E eu levo essa Python Brasil com muito carinho, porque foi a primeira vez que eu participei de um Python Brasil e eu consegui ver aquela concentração de amor da comunidade Python. Então, eu sempre carrego esse evento com muito carinho. E todos os outros que eu participei desde então. Foram 6 Python Brasil até agora. É muito legal. E quando eu penso nesse evento, também penso um pouco no começo da minha jornada com Python, que começou lá em Ribeirão, antes desse evento, né? E a primeira coisa que aconteceu foi que eu conheci Python por acaso, num evento da faculdade, onde alguns colegas que estão, inclusive, aqui na organização do evento, participaram e organizaram e ensinaram sobre Django. E foi o começo da minha jornada, foi o meu primeiro contato com Python e também foi o lugar onde eu aprendi a criar esse gosto por compartilhar conhecimento, porque, acredite se quiser, eu sou uma pessoa muito tímida, muito mesmo. E quando eu falo em começo de jornada, ela é sempre a coisa que eu penso quando eu estou começando um projeto novo, né? E para você ter uma ideia, hoje eu consigo ver muito claramente a maioria dos passos dos projetos que eu trabalho, que eu contribuo e que eu estou construindo. Mas quando a gente começa a programar, nem sempre é assim, né? Então, para você ter uma ideia do que eu vou mostrar, como você pode construir hoje, a gente vai construir 4 endpoints com o framework Flask. E a ideia é criar essa API que vai mostrar um mapa da minha jornada, nesse caso de exemplo, mas que você possa construir um mapa da sua jornada também nos eventos Python por aí. Com fé, depois da pandemia, a gente vai voltar a se encontrar presencialmente, né? E também a gente vai passar um pouquinho sobre manipulação de dados usando a ferramenta Pandas, porque, querendo ou não, a gente vai precisar se apoiar um pouquinho de dados. A gente vai ver como proteger os endpoints que fazem manipulação desse dado, né, para poder evitar que pessoas que não tenham acesso ou que não deveriam ter acesso possam mexer nos nossos dados. E, por fim, porque a gente vai querer mostrar esse mapa, depois que ele estiver pronto, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos colegas na comunidade, a gente vai fazer o deploy disso para o Heroku, para que você possa mostrar esse site para todo mundo que você quiser compartilhar. E aí, começando a nossa jornada, no caso da API, isso quer dizer em escolher um framework e importar esse framework para o seu projeto. Então, no caso, eu escolhi Flask, porque eu estava querendo testar o Flask 2.0 que saiu recentemente, e eu queria ver como ele estava funcionando. Não mudou muita coisa, mas as coisas que mudaram me fizeram ter essa curiosidade. E então, para começar, você importa o Flask e você cria uma instância de um app com essa classe do Flask. E esse app é o que você vai usar para definir as suas rotas da sua API. E isso me leva ao primeiro endpoint. Quando eu começo uma API, eu sempre começo ela com 2 endpoints. O primeiro é o home, que fica na barra, e ele mostra nesse caso, mostra um index.html, que no começo ele é um HTML bem simples, mas que depois ele passa a ser gerado automaticamente para mostrar aquele mapa com as ferramentas que a gente já vai ver. E o outro endpoint que eu sempre faço também é o endpoint ops, que é se alguma coisa der errado, eu preciso redirecionar as pessoas para esse endpoint que vai mostrar uma mensagem amigável dizendo que algo deu errado. E esses são os meus 2 endpoints iniciais. Ambos aceitam uma request do tipo GET, e você consegue ver o resultado disso tanto no seu navegador, quanto usando qualquer outra ferramenta para fazer requisições. Depois de fazer os meus endpoints iniciais, que são basicamente para mostrar 2 páginas super simples, eu crio os meus endpoints protegidos. Eu estou mostrando aqui o meu código e eu chamei o primeiro endpoint protegido de ping, que é um endpoint que vai ser usado para atualizar o meu mapa ou criar um mapa do zero e usar os dados que eu tenho guardados para mostrar as localizações desse mapa.
esse endpoint, por enquanto, ele não está protegido, mas eu quero proteger ele porque ele faz manipulação dos meus dados e eu não quero gente que não deveria estar manipulando meus dados ter acesso a eles. Então, quando eu estou desenvolvendo, eu sempre escrevo o endpoint primeiro, faço vários testes localmente e depois eu protejo eles. Porque aí eu garanto que a lógica está correta e que eu não preciso ficar usando meus tokens de acesso logo enquanto eu estou desenvolvendo. Além disso, tem um outro endpoint, que eu acho que é um dos endpoints principais da API, fora mostrar o mapa, que é o endpoint de lugares, né? Eu chamei esse endpoint de places, e ele vai aceitar um post, diferente dos outros endpoints que aceitavam um get. E esse endpoint também vai ser protegido e ele vai ser responsável por receber as informações de novas cidades que eu quiser adicionar ao meu mapa. Porque eu gosto de acreditar, pelo menos, que a gente vai voltar a viajar logo em breve e que eu vou poder falar de mais eventos Python que eu participei em cidades diferentes. Então, eu acredito que o meu mapa vai, digamos assim, crescer e ter mais locais marcados lá. Então, ele recebe essa informação pelo corpo da minha requisição, salva essa informação dessa cidade nova junto com os meus dados originais e recria esse mapa com essa cidade nova toda vez que eu chamo esse endpoint. E aí você deve estar se perguntando, nossa, ela falou em dados, mas que dados? Eu não vi dado nenhum ainda, né? E é engraçado porque eu poderia ter uma coleção imensa de informações sobre cada uma das cidades que eu quero mostrar no meu mapa, mas para mim, agora, muitas informações não são úteis. Então, quando você tem que fazer uma coleção de dados para tomar uma decisão, você precisa sempre pensar o que você quer mostrar. E aí, por exemplo, uma das viagens que eu fiz para criar conteúdo, eu fui gravar um curso para o LinkedIn Learn e o primeiro curso foi gravado lá na Áustria. E aí, nessa época, eu já trabalhava com muitas videoconferências, eu já dava muitas palestras online, eu já passava bastante tempo programando em par com outras pessoas no meu time e nos times que eu fazia parte. E eu achava que eu falava muito. Só que até você precisar gravar um curso e realmente falar durante 8 horas por dia e quase perder a voz no segundo dia falando, você não fala tanto quanto você imagina. E aí, isso sempre me lembro dessa ocasião, por quê? Porque os dados que eu tinha para assumir, que eu falava muito durante o meu dia de trabalho, eles tinham um viés, né, de acordo com aquilo que eu vivia, que não era bem verdade. Então, no caso dessa API, os meus dados, eu comecei com um conjunto bem simples, onde eu tenho o nome da cidade, a latitude e a longitude. Se eu quisesse, eu não precisava nem ter o nome da cidade no meu conjunto. Mas eu quero facilitar para quem vai estar olhando o mapa, então eu vou querer colocar o nome em cada marcador. E aí, por enquanto, a minha coleção de dados ela é bem pequena, ela tem 9 cidades. Por exemplo, a cidade na Áustria, onde eu fui gravar o curso, algumas cidades que eu dei palestra, como Taipei, São Paulo, Florianópolis e por aí vai. E ele é bem simplesinho, ele só é um conjunto separado por vírgulas, né, um CSV, que cada linha tem o nome da cidade, a latitude, a longitude, e assim para todas as linhas do meu conjunto completo. E aí eu preciso começar a lidar com esses dados, né? Então, a primeira coisa que eu pensei é onde eu vou armazenar esses dados, porque o meu objetivo é colocar essa API no ar com o Heroku, e eu não queria ter que usar um banco de dados, porque o meu conjunto é bem pequeno, então eu não queria ter que lidar com um banco de dados propriamente dito. Eu queria lidar com algo que, para mim, no meu dia a dia, fosse mais fácil. E com isso, eu escolhi usar o GitHub. E aí, para poder fazer a minha API e acessar o GitHub, eu precisava ter algumas informações, como um token de acesso e um repositório dentro do GitHub, onde eu vou salvar esse CSV. E nisso eu criei um arquivo de configuração chamado .config, que tem essas informações para eu evitar de commitar, né, de colocar no GitHub
essas informações que são secretas, que não devem ser compartilhadas por aí. E eu leio esse arquivo de configuração usando o config parser. Como no Heroku eu não vou ter esse arquivo, porque eu não vou comitar o arquivo de configuração, eu também organizei para ter um dicionário que lê essas informações de variáveis de ambiente lá no meu Heroku. E com isso eu consigo definir qual ambiente eu estou usando para rodar a minha API, né? Seja o meu ambiente de desenvolvimento local ou seja o meu ambiente de produção na nuvem, no Heroku. E agora que eu tenho essas informações de onde acessar esses dados, eu posso fazer a primeira coisa, que é carregar os dados. E note, essas funções que são utilidades para a minha API, eu separei em um arquivo diferente do arquivo que eu defino as rotas. Primeiro, porque eu queria separar as responsabilidades de cada arquivo. E segundo, porque para a API não importa o que eu vou estar usando como a minha base de dados, né? Como o meu sistema para salvar esses dados. Então, eu criei uma função separada chamada load_data, que vai fazer o carregamento desses dados para o meu ambiente. E aí, o que ela faz é acessar o GitHub, pegar as informações do projeto no GitHub, ler os dados do arquivo que contém o meu dataset de informações e carregar isso dentro de um data frame do Pandas, que nada mais é do que uma estrutura tabular de dados, né? Então, ele tem certas facilidades para lidar. Eu já usei Pandas muito na minha vida, então isso facilitou bastante para mim, porque eu já conheci o Pandas de outras datas. E essa função retorna esse data frame para que eu possa usar ele no futuro para pegar cada dado de cada cidade e colocar essa cidade no meu mapa, que é o meu objetivo principal. Além de ler os dados, eu ia querer adicionar mais cidades no meu conjunto inicial. Então, eu também precisei criar uma função que faz o salvamento desses dados. E essa função segue o mesmo fluxo. Ela pega as informações do GitHub, ela pega qual que é o meu arquivo e o ID desse arquivo, né, que é o SHA, ou SHA, como você preferir chamar, e transforma isso de volta no CSV e faz o commit desse dataset atualizado no meu repositório que salva essas minhas informações. Feita essas duas funções, começam as funções mais interessantes, que são as funções de realmente interagir com o mapa, né? Então, a primeira que eu criei foi para criar um mapa em branco, um mapa sem nada, só o mapa. E eu usei para isso a biblioteca chamada Folium. Apontaram para mim que a Folium ela não está sendo tão mantida mais como era antigamente. Existe uma biblioteca nova chamada iPyLiflit. Mas a iPyLiflit ela foi meio que idealizada para ser um widget do Jupyter Notebook. E eu não consegui colocar ela para mostrar em full screen o mapa como eu queria, né? Na página completa do navegador. Então, eu continuei usando a Folium, mesmo sabendo disso, e estou sempre mantendo um olho para ver se aconteceu alguma coisa e eu preciso tirar essa ferramenta e usar a nova. E aí, a Folium funciona da seguinte maneira. Ela tem algumas estruturas prontas, como o map, que você passa para ela uma localização, da mesma forma que eu tenho no meu dataset, uma latitude e uma longitude, e um zoom de proximidade com esse mapa, para poder mostrar quão perto ou quão longe do mapa você vai iniciar o seu mapa, né? Então, você escolhe o centro do mapa e a proximidade do mapa. Eu testei alguns valores e coloquei o zoom como 3, porque para mim era o que fazia sentido. E o centro, eu olhei ali no MapaMundi e peguei um ponto que eu achei que fazia sentido ser o centro do MapaMundi. Para quem está querendo fazer o seu próprio mapa e dar um outro centro, você pode usar tanto o Google Maps como o outro OpenStreetMaps para pegar essas informações de latitude e longitude. Depois de criar esse mapa, que essa função me retorna, eu criei uma outra função que era para adicionar cada marcador de cada cidade. E essa função vai receber o mapa que eu acabei de criar e o meu conjunto de dados que eu vou ler lá do GitHub. Então, a gente
passeia por todo o meu dataset e cria um marcador para cada linha. E aí a Folio me ajuda de novo, porque ela tem esse objeto marker que recebe algumas informações e cria um marcador. E você pode configurar o marcador do jeito que você quiser. Eu mantive a forma mais simples. Então, eu coloquei a latitude e a longitude de cada cidade e eu adicionei o nome de cada cidade, tanto no pop-up quanto no tooltip. E o pop-up, ele é o seguinte, ele funciona assim, se você clica no marcador, ele vai aparecer um balão que vai esperar alguma ação, ou você fechar o balão, ou você clicar em outro marcador para sumir. E o tooltip é aquele balãozinho que aparece quando você passa o mouse em cima da cidade, sem necessariamente clicar nele. E para poder você adicionar esse marcador para o mapa, você usa o método embutível do próprio marcador e passa para ele o mapa. E aí, no fim, você tem um mapa com os seus marcadores. Mas eu não queria deixar todos esses pedaços de código e de lógica separados para colocar e chamar na minha API. Então, eu criei uma função mãe chamada de createMap. Talvez esse nome não esteja tão bom, mas na minha cabeça fazia sentido. E a createMap, ela se responsabiliza por fazer todos os processos de ler o dataset, criar o mapa padrão, né, o mapa vazio, adicionar os marcadores e salvar esse mapa como um HTML no meu index.html. E uma coisa importante de saber é que o Flask, para você servir os HTMLs que você quiser, eles moram dentro de uma pasta chamada template dentro do seu projeto. Então, essa função, ela tenta fazer tudo isso. Se algum desses passos falhar, ela vai retornar um falso. Se todos funcionarem, ela retorna um true, um verdadeiro. E aí, assim, eu consigo controlar se houve algum problema na hora de gerar o meu mapa. Além disso, eu criei uma segunda função, que a responsabilidade dela era simplesmente ler o dataset e adicionar uma nova linha nesse meu conjunto de dados e garantir que não existem duplicatas. Essa é a função que eu uso para adicionar um novo lugar no meu conjunto de dados. E eu uso ela em conjunto com a função de criar o mapa e adicionar marcadores para poder manter a minha lógica um pouco separadinha em cada pedacinho. E aí chegou aquele momento. Eu tenho meus endpoints, eu tenho as minhas funções de utilidades, que fazem tudo que eu preciso de manipulação de dados e de criar o meu mapa. E chegou a hora, eu quero fazer o deploy disso, né? Mas antes de fazer o deploy, eu preciso proteger a minha API. E aí você tem algumas opções. Você pode fazer a proteção você mesmo. E aí, se você não for uma pessoa que entende de proteger as suas aplicações, isso pode ser um problema, porque você pode ter brechas de segurança. Ou você pode confiar em outras pessoas, né, nos seus amigos, para proteger isso. E aí, nesse caso, eu escolhi a Auth0 para proteção. Da mesma forma que lá naquela primeira Python Brasil, eu confiei nas minhas amizades para garantir que eu ia aproveitar o evento. Porque aconteceu um pequeno incidente comigo logo no primeiro dia de evento, do meu primeiro evento. A gente estava indo almoçar, a gente estava lá em Floripa, eu não lembro o nome da universidade ou escola que a gente estava, e a gente ia descer um morro para poder ir para o restaurante, e tinha uma valeta no meio do caminho. Eu não prestei atenção no caminho porque eu estava com muita fome, e quem me conhece sabe que quando eu estou com fome eu só consigo pensar na comida. E eu enfiei o meu pé na valeta e torci o pé. E aqui eu trago até uma foto do primeiro happy hour com o pé torcido, mas enfaixado com faixa de gesso, porque a gente passou a tarde no hospital, eu, a Letícia Portela. Eu lembro que o Samuca também, da comunidade de São Paulo, foi que me levou para o hospital. E eu pensei, nossa, acabou o evento para mim, né? Mas não, eu pude contar com os meus amigos na comunidade e perceber todo aquele amor, né, que a comunidade Python para poder aproveitar o evento. Então, várias pessoas me ajudaram a me locomover durante o evento, fizeram até uma vaquinha para me ajudar a comprar as muletas. Então, foi um evento muito feliz, apesar dos pesares. Então, para confiar em alguém, eu sugiro que você confie na Auth0.
Óbvio, eu trabalho lá, mas eu trabalho lá porque eu confio no produto. E eu só vou mostrar rapidinho como é que você iria configurar uma API dentro da Auth0. Então, você tem que fazer a sua conta e quando você acessa a sua conta, você é levado para esse dashboard de início, né? Para a visão de controle do início. E nessa visão de controle tem um menu lateral, onde você pode escolher o que você quer configurar. Seja uma aplicação web, como um site completo, ou uma aplicação mobile, ou até mesmo o que a gente está tentando fazer aqui, que é uma API. Então, no menu lateral, você escolhe Applications e embaixo de Applications você vai ter APIs, que vai ser a opção que você quer. Quando você clicar em API, você vai ser levado ou levada para uma página com uma lista de APIs. Se a sua conta for nova, você só vai ter acesso, você só vai ter nessa lista uma API, que é a API de gerenciamento da Auth0. E aí você também tem o botão de criar uma API, que é um botão roxinho no canto superior direito, que diz assim, Create API, e você vai clicar ali para poder abrir o formulário de criar uma API, aonde você vai dar um nome para sua API e sugestão, dê um nome significativo, porque se você criar vários projetos, depois fica difícil saber quem é quem, então é bom usar um nome significativo. E além de dar um nome para sua API, você também precisa escolher um identificador. Geralmente a gente usa alguma coisa no formato de URL HTTPS. E aqui eu dei o nome da minha API de Por Onde Andei, porque é um mapa de por onde eu andei, muito criativo. E o identificador também é a mesma coisa, é porondeandei.com, https, porondeandei.com. Tem mais uma opção que eu não estou mostrando nessa imagem, que é o tipo de algoritmo usado para assinar os tokens de acesso à sua API. Por quê? Porque o padrão da Auth0, para poder a gente ter mais segurança, é o RS256, que eu não vou entrar em detalhes como funciona, mas é bom manter esse padrão, então eu nem mostrei ele aqui. E aí, depois que você preencher essas informações, você pode criar a sua API. Detalhe, o identificador não pode ser mudado, então escolha com carinho o nome dá. Então, depois de clicar em Create, você vai ser levado para a página da sua API. E aí você vai ter uma série de informações sobre como começar, quais são as configurações que você pode fazer, permissões que você quer dar para a sua API ou não. E tem também uma aba de teste, onde você consegue encontrar algumas informações para testar o acesso à sua API quando você proteger. Depois de fazer isso, acabou. Você não precisa mais configurar nada no dashboard da Auth0. Era isso. Super simples. E aí você precisa alterar o seu código. Você precisa atualizar ele e adicionar 2 decoradores, no caso do Flask, que são decoradores, que a Auth0 mesmo provê num dos nossos Quick Starts com o Flask. Você pode copiar esse código para a sua aplicação. Eu copiei ele dentro de um arquivo, importei ele dentro do meu arquivo que define as rotas e coloquei esses decoradores, tanto o Cross Origin, que é do Flask Course, quanto o Requires Auth, que é da própria Auth0, já foi testado e é garantido que vai funcionar e proteger essa API, na frente da definição de cada rota que deveria ser protegida. Então, aquela minha rota que atualiza e cria um novo mapa e a rota que cria um novo local. Tem esses 2 decoradores para proteger o meu endpoint, né? Então, toda vez que eu tentar acessar tanto o endpoint de ping quanto de lugares, né, de places, ele vai pedir que eu tenha um token de acesso. E assim você garante a proteção desses 2 endpoints. Sem token de acesso, não consegue acessar. Que é ótimo, né? E aí você deve estar se perguntando, como que eu consigo o token de acesso? Porque depois que eu coloquei a proteção, eu também quero acessar os meus endpoints. E dentro da página da API tem uma abinha de teste, onde você consegue ou copiar o Access Token, ou copiar a requisição que você precisa fazer para mandar uma requisição, para poder obter o Access Token no seu terminal, no seu programa de requisições. E aí chegou aquela hora, deploy. Yay! Será que eu tenho tudo pronto? Ou será que eu preciso de mais alguma coisa? Eu vou contar um caso que foi quando o meu deploy de um evento falhou, né? Eu fui convidada para dar uma palestra na Campus Party e eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo conhece a Campus Party ou não,
mas é um evento de camping, onde as pessoas que geralmente vão para o evento, elas acampam no evento. E eu devia ter imaginado, mas isso também é sinônimo de você levar o seu material de camping para você ficar confortável. Ou um colchão de ar, um saco de dormir, cobertores. Isso foi em Brasília, no meio do inverno, então ainda estava frio. E aí eu fiquei pensando, nossa, não me preparei muito bem para essa situação, né? E no caso da sua API, para fazer o deploy dela, o que falta para poder terminar de preparar ela é criar os objetos que o Heroku precisa, né? Na verdade, 2 arquivos. O primeiro arquivo é o Procfile. Esse arquivo ele é importante porque ele vai dizer para o Heroku como rodar a sua aplicação quando ela subir no Heroku. No caso do Flask, você não pode usar o Flask, você não pode não, né? Você não deveria usar o Flask Run, porque o comando de desenvolvimento do Flask, ele não o server de desenvolvimento do Flask, ele não é ideal para produção, ele não tem os protocolos de segurança e por aí vai. Então, eu usei o Unicorn para rodar essa API e ele funciona assim, você fala que é um objeto do tipo web, né, que a sua aplicação é web, e você fala qual é o comando, e esse é o comando para rodar, que é o Unicorn app dos pontos app. No caso da minha API, porque ela está definida dentro do arquivo app.py. E além do Procfile, o Heroku também precisa saber que dependências instalar para rodar a sua API. Porque eu falei aqui de vários pacotes. Eu falei de Flask, falei de Flask Cores, eu falei de PyGitHub, eu falei de Folium, Unicorn e Pandas. Já são 5 pacotes. Então, o Heroku precisa saber que pacote de instalar e de onde instalar esse pacote. Então, o pipfile serve para trazer essas informações para a sua máquina no Heroku. Depois de você adicionar esses dois arquivos, e aí você pode gerar esses arquivos de forma bem simples, é só clicar e criar ele na sua IDE favorita ou no seu sistema de desenvolvimento favorito. E chega a hora de enviar para o Heroku. Então, o Heroku funciona com base no Git. Eu não vou mostrar todos os passos do Heroku, mas você precisa fazer a sua conta e enviar o código para o Heroku usando as informações que tem na própria página de deploy do Heroku quando você cria uma nova aplicação lá dentro. E é similar a enviar o código para o GitHub, por exemplo. E aí, por fim, você tem a sua aplicação no ar. E eu gravei uma demo rapidinho, eu acho que dá tempo ainda, para mostrar como que funciona. Então, aqui eu estou usando o Insomnia, que é uma aplicação que eu consigo deixar as minhas requisições prontas para reusá-las ou usar da forma que eu quiser, e também deixar as informações de acesso às APIs seguras e por aí vai. Então, o Insomnia ele funciona parecido também como o Postman, talvez vocês conheçam um ou outro. O Insomnia é uma versão open source, então eu prefiro usar ele. E eu tenho 4 requisições prontinhas aqui. A primeira é a get da página inicial, né, do meu home, da minha casinha, que vai mostrar o mapa. Então, eu vou dar play aqui na demo. E aí, eu fazer essa requisição, eu vejo uma previsualização do que é aquela página, e eu consigo ver o meu mapa inicial com algumas localizações. Eu consigo ver, por exemplo, interagir com cada um dos marcadores, né? Mostrar, por exemplo, cidade feita Florianópolis, Ribeirão Preto, que eu acabei de mostrar ali. Eu deixei pronto também aquela requisição para acessar, para receber o Access Token da Auth0. E aí eu coloquei as informações de Client ID, Client Secret, que a Auth0 provê para a gente. E quando eu faço essa requisição, eu consigo ter o meu Access Token. E aí eu posso usar isso para fazer as requisições para os endpoints protegidos, tanto para atualizar meu mapa, quanto para criar um novo lugar. E você consegue configurar o Insomnia, assim como você consegue configurar o Postman também, para aproveitar a resposta da requisição anterior e ter essa informação do Access Token. E aí, vou fazer uma requisição aqui nesse vídeo, que é para criar uma nova cidade no meu mapa, né? Que é a cidade que eu estou falando com vocês daqui, que é São José, do ladinho de Florianópolis. Então, vamos ver como fica o mapa a partir do momento que eu faço a requisição. E demora um pouquinho, como você pode ver ali, porque
Ele vai regerar todo o mapa, mas no final eu consigo ver tanto a cidade de Florianópolis quanto a cidade de São José marcadas no meu mapa. Então, eu te convido a iniciar o seu próprio mapa e criar as suas cidades também e anotar todos os lugares por onde você passou. Bem, era isso que eu tinha para mostrar, todos esses passos, né? Eu vou ensinar eles também no tutorial no sábado. Pode colocar a Thaís de volta, Ana Dulce, não tem problema. Foi um prazer fazer essa viagem por essa API, relembrar alguns dos momentos que eu passei compartilhando conhecimento com a comunidade Python. E me segue lá no Twitter, que eu sempre estou colocando conteúdo novo por lá. E vamos responder pergunta. Oi, parabéns, Tempes. Palestra incrível. Você simplificou muito o desenvolvimento web. Parece super simples da forma que você explicou. Parece simples, mas ninguém vê o tanto de vezes que eu precisei rerodar cada função para garantir que estava funcionando do jeito que eu queria. Lá no Discord, o seu fã-clube só cresce. Então... Que ótimo. Temos muitos elogios, muitas mensagens de carinho sobre quanto que a palestra foi legal. Que ótimo. A gente não tem... A gente não tem muitas perguntas. Que ótimo. Então todo mundo entendeu tudo. A palestra foi tão boa. Que maravilha. Não, mas brincadeiras à parte. Se as perguntas surgirem durante os próximos dias, manda mensagem no Discord. Eu vou estar no evento o tempo todo daqui até o fim do evento. E para quem gostou de um pouco da palestra, eu senti um gostinho que quer aprender como que eu fiz tudo isso e fazer junto comigo a sua versão de uma API para mostrar o seu mapa. Olha o Java. Sábado de manhã eu vou estar fazendo um tutorial para mostrar exatamente todos esses passos que eu fiz e construir junto com a galera. Porque por mais que eu adore dar palestra e tudo mais, eu sinto falta da interação com o pessoal que a gente não tem quando a gente está falando com a câmera, né? Mas é bem isso aí. Eu adorei. Adorei ser host da sua palestra também, que dá aquela carinha de Python Brasil, tirar fotos. Concordo. Muito obrigada, Tempes. Foi ótima. Obrigada. Parabéns. Obrigada aos intérpretes. Eu sei que eu fiz vocês suarem um pouquinho. Desculpa. E vai lá responder que você tem um monte de marcação no Twitter para interagir agora. Bem, mais uma vez, obrigada à Organização da Python Brasil. Vocês estão fazendo um evento incrível. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e espero encontrar vocês presencialmente logo menos. Beijo. Beijo, pessoal. Até tchau, gente. as palestras de relâmpagos. Tchau, tchau.